classificação que aconteceu em São Januário, num jogo em que o Vasco conseguiu abrir 3-0 no primeiro tempo, liquidou a fatura naquele momento, com gols do Ryan, Coutinho e também de Tietê. Além disso, 2 assistências de Lucas Piton e também boas partidas de alguns jogadores que não vinham atuando com frequência, mas é um Vasco que conseguiu de fato fazer um primeiro tempo animador para o torcedor vascaíno. Já no segundo tempo, acredito eu, não só por ter tomado gol mais uma vez com a bola parada, o Vasco da Gama sentou no resultado, porém também sem muitos sustos. É um jogo sem bola um pouco melhor do que com bola, principalmente na parte final da partida, mas eu acho que foi o suficiente, como eu disse, para garantir a classificação do CSA e ia manter as suas linhas bem fechadas para poder, quem sabe, segurar o resultado e sair no contra-ataque, que foi até muito parecido com o que aconteceu em Alagoas. Apenas no segundo tempo que o CSA de fato saiu um pouco para o jogo, quando no primeiro tempo o Vasco da Gama acabou controlando mais essa partida lá no jogo no Rei Pelé, no estádio Rei Pelé. Então, em São Januário não seria diferente. Ele opta pelo Jair, que já tinha entrado bem na partida contra o Mirassol. Perdão. O Vasco chega a, digamos assim, empatar a partida com o Jair jogando na partida contra o Mirassol, chega ao 2-2 com o Jair como primeiro volante, e a saída de bola do Vasco melhora. Porque o Jair não é mais um jogador, ou digamos assim, ele é um jogador que não consegue mais combater, como antigamente, em algum momento da carreira dele, ele já conseguiu. Ele é um volante que eu já falei aqui diversas vezes. Ele nunca conseguiu se firmar no Vasco da Gama por vários motivos. Por falta de oportunidade em alguns momentos, pelo próprio desempenho do Jair. Ele teve a grave lesão, que isso atrapalha. Mas tecnicamente falando, cara, é muito tranquilo de você identificar, só vendo a partida, que tecnicamente, como primeiro volante, saindo com a bola no pé, o Jair é o melhor volante do Vasco. E quando eu digo isso, é entendendo e reconhecendo as características negativas que ele tem para o jogo sem bola. O Jair é lento. Então, quando você pega uma equipe mais forte, que não é o caso do CSA, o Jair muitas vezes acaba comprometendo, principalmente nesse jogo sem bola. Mas no jogo com bola, ele é muito diferente. Assim. É um jogador que eu já falei aqui diversas vezes. Eu gosto muito do QI de futebol do Jair, como ele enxerga o jogo, como ele pensa, como ele tem a cabeça em pé. Mas, repito, era o CSA, então, obviamente, ele também não vai ter tantas obrigações defensivas. Com isso, quem ganhou? O Tietê ganhou. O Tietê virou um jogador que, quando ele faz a dupla de volantes com o Hugo, ele fica sobrecarregado, ele tem que fazer a construção por 2, tanto que ele tem que voltar a todo momento. Então, quando ele tem o Jair, que é um jogador que ele já jogou junto muitas vezes no Atlético Mineiro, ele acabou conseguindo ter um pouco mais de liberdade para chegar à frente. Foi o caso do Tietê nesse jogo contra o Vasco da Gama, nesse jogo do Vasco da Gama contra o CSA. E até por isso, é até engraçado, né? O Tietê teve não só algumas oportunidades, como ele já vinha tendo em alguns jogos, que ele arrisca de fora da área e tudo mais, mas era um Tietê oxigenado para conseguir, como ele fez no terceiro gol, pisar na área e fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama. Isso tem muito a ver com duas coisas, tá? O Jair, que é um jogador muito mais qualificado na saída de bola do que o Hugo Moura, e com o próprio Felipe Coutinho, que estava começando a dividir essa responsabilidade de construção de jogada e toda hora vinha até a última linha para poder fazer o Vasco construir e progredir também. Por quê? Porque o Felipe Coutinho, nas últimas partidas principalmente, ele entrou muito pelo lado esquerdo, né? Ele entrou muito para fazer a posição que o Nuno faz. E hoje o Nuno não só fez uma grande partida no primeiro tempo, inclusive construindo os 2 gols pelo lado esquerdo com o Lucas Piton, mas ele também estava acertando as jogadas, estava conseguindo construir pelo lado esquerdo com o Piton sem tanta ajuda do Coutinho. Então o Coutinho conseguiu ajudar mais o Tietê no jogo de a máquina do Vasco girar mais um pouco com mais efetividade. E aí, cara, no segundo tempo, o que aconteceu? O Vasco da Gama, para mim, sentou um pouco no resultado. O gol, logo no início ali de cabeça, dá uma baixada nos ânimos da torcida, que, repito, mais uma vez, mesmo diante de todo esse cenário, continua dando um show bizarro, continua sendo algo especial dentro de São Januário. E se o Vasco ganhou com Pela tanta classificação, facilidade Jonathan no primeiro Santos. tempo, tem muito a que é a realidade, e que foram as palavras ali do Diniz naquele momento. Em outras, digamos assim. Então, ele fala sobre a construção. Eu já desisti, assim, gente, sobre ele entender que ele está correto em falar sobre o sistema defensivo serem os 11 jogadores. O sistema defensivo começa lá na frente.
O futebol, hoje em dia, sem a bola, não existe. Se você for depender só dos jogadores que estão ali para marcar, no caso, o primeiro ou o segundo volante e a linha defensiva. Isso não existe. Todo mundo tem que marcar. Os 10 da linha, eles têm que marcar. Eles têm papel defensivo. Eles têm função. E é compreensível que ele fala sobre estoura lá atrás, estoura na última linha, quando você perde uma bola lá na frente e não faz a pressão alta com efetividade, a pressão pós-perda também, com 3, 4 jogadores, e eles conseguem lançar uma bola em profundidade e tudo mais. Tem tudo sentido no que ele está falando. Tem sentido também quando ele diz, por exemplo, que há uma tendência no futebol desse contra-ataque acontecer, e muitos times jogam de forma reativa, e a linha defensiva, os dois zagueiros finais, eles estão mais frios, eles estão mais acostumados a tocar de lado, a ter um pouco mais de posse de bola, e na hora de combater eles estão frios naquela situação. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso é verdade para o contexto do futebol de forma geral, não para o contexto do Vasco. O Vasco realmente precisa de zagueiro, Diniz. Não é sobre estoura nos dois zagueiros. Não, não. É porque o Vasco precisa de jogadores confiáveis. Jogadores confiáveis a ponto, Diniz, do Vasco não toma gol todo jogo. Porque é isso que acontece. O Vasco toma gol todo jogo. Isso não tem a ver com você ou tem a ver com o time que você está treinando hoje. O Vasco do Carille também tomava gol praticamente todo jogo. Isso tem a ver com a qualidade dos jogadores. E aí, entrando ainda mais no que você propõe de jogo, você precisa ter jogadores na sua linha defensiva que não são, desculpa, abre aspas, merdeiros. Ele não pode, entendeu? Ele não pode ter jogadores no time dele que sejam merdeiros, que façam a todo momento o time de alguma forma correr risco. Como é o caso do João Vitor, como o Hugo Moura também comete em alguns momentos, como o Lucas Piton comete em alguns momentos. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que entender o que, por exemplo, o Lucas Piton ele te entrega muito ofensivamente. Tanto é que nos últimos 2 jogos o Vasco fez 5 gols, 4 com participações diretas do Lucas Piton. Ele te entrega ofensivamente. Isso aqui não é minha opinião, não, tá? São dados. São dados. Ele chegou, se eu não me engano, a 9ª assistência dele na temporada. Mas, defensivamente, é um jogador que compromete muito. O Gama, ele tem deficiências, mas você tem isso como uma menor preocupação. Não que não seja uma preocupação. A minha grande preocupação com o Vasco da Gama é a defesa. A minha grande preocupação com o Vasco da Gama é parar de tomar gols, parar de sofrer gols, parar de ser vazado a todo jogo e a todo momento com equipes de Série C, com equipe de Série B, com equipe de Série A. Então, isso você só vai conseguir, principalmente, tendo um zagueiro seguro, que saiba orientar os seus companheiros de zaga, saiba orientar os seus companheiros à frente dele, porque o sistema defensivo é sim um jogo que tem 10 jogadores envolvidos. Eu concordo com o Diniz. Só que se você tem 2, 3 que te comprometem todo jogo, amigo, você precisa trocar esses jogadores. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa muito, muito de um reforço para melhorar essa bola aérea, para melhorar a orientação, para subir o nível. E a informação que eu tenho é que essa negociação está acontecendo. O Vasco está negociando com o zagueiro. E pretende anunciar esse zagueiro até a próxima semana, pelo menos é a informação que eu tenho. O zagueiro que joga fora do país, joga na Europa, e nesse momento é o que se espera, que o Vasco consiga fechar com esse zagueiro. Ainda estou em busca de descobrir de fato o nome, mas o que eu ouvi que as referências são boas. É um zagueiro que vai ter um pouco mais de velocidade, de drible também, no sentido de ser técnico, para você poder quebrar essa primeira linha quando o Vasco tiver a bola. E é um cara muito forte fisicamente. É o que eu tenho escutado, que é um jogador que não tem tanta estatura no sentido da bola aérea, mas tem muita impulsão. Então, esse plano A do Vasco é esse zagueiro que vai conseguir qualificar e orientar e ter essa experiência necessária para melhorar o sistema defensivo. Acho que o Vasco precisa muito. Se pudesse, poderia até trazer 2 zagueiros, mas nesse momento duvido muito, até pela opinião do Diniz ali, que ele disse que você vê que ele tem dificuldade de admitir que os zagueiros do Vasco são inferiores, assim. Mas vou falar de um tema que eu já comentei em alguns momentos, mas vou falar novamente, que é o Pablo Verratti, que é o tema que foi muito abordado dentro da coletiva do técnico Fernando Diniz, é o tema que as redes sociais, mesmo com o Vasco vencendo, continuam falando. Faz um jogo que o Verratti não faz gol. O Verratti marcou contra o Mirassol na última partida
e conseguiu fazer o gol do empate, inclusive, naquele momento ali. Mas é inegável que a gente não pode avaliar um jogador apenas pelo que ele está fazendo em número de gols ou não. Eu acho que existem várias formas da gente abordar essa situação. A primeira forma é lembrar a vocês que o Verratti continua sendo o artilheiro do Brasil com 21 gols marcados. Eu não estou falando que ele é o artilheiro do Vasco, ele é o artilheiro do Brasil. Ele é o artilheiro entre todos os jogadores do futebol brasileiro. Ele é o cara que mais marcou gols no Brasil, tá? E no final das contas, o que ganha jogo é gol. E o Verratti já ganhou muitos jogos para o Vasco da Gama, não só nessa temporada, mas na penúltima e na última. Aliás, o Verratti salvou o Vasco do rebaixamento. O Verratti foi o grande responsável pelo Vasco ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil. E o Verratti também foi o grande responsável pelo Vasco ter conseguido uma campanha minimamente boa ali em 2024. Junto também coloco o Léo Jardim nessa mesma prateleira. Dito isso, a gente não é cego e não vai fechar os olhos para o que está acontecendo dentro de campo. O Verratti é um jogador que tem vivido uma má fase muito clara, a pior fase dele com a camisa do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, não é só no quesito fazer gol ou não, porque, repito, só tem um jogo que ele perdeu, que ele não fez gol. Mas tem vários jogos que ele tem perdido muitos gols. E esses gols que o Verratti tem perdido, eles são gols que acabam afetando diretamente os resultados do Vasco, que dependem dele, como dependeram em 2024, como dependeram em 2023. O Vasco perdeu alguns jogos ou deixou de ganhar alguns jogos por algumas falhas do Verratti. No jogo contra o Inter, apesar de eu achar que o principal ponto tenha sido a expulsão do Léo Jardim, o Vasco venceria aquela partida, o Verratti perdeu um gol, no mínimo, assim, muito claro, e ele entregou um gol também. No jogo contra o Grêmio, ele perde um gol em que ele chuta a bola na trave. E ele realmente perde o gol naquele momento ali. No jogo contra o Independente Del Valle, apesar dele ter feito gol, ele também perdeu um gol naquele jogo ali. E hoje, especificamente, ele nem perdeu gols, mas eu acho que hoje ele não teve nem a capacidade de conseguir perder o gol. Porque é um jogador que, repito, está atravessando uma má fase. E aí, a minha maior tristeza e talvez irritação com essa situação não só tem a ver com o próprio Verratti estar em uma fase e isso incomodar o torcedor, mas tem muito a ver também, repito, com o fato dele não ter um reserva. Porque de todas as críticas que o Verratti tem recebido, e tem gente que exagera, tem gente que é imbecil. Hoje eu li uma página muito grande, inclusive no Twitter, falando que o Verratti, se não fossem os gols de cabeça, ele seria um jogador de Série D. Sendo que, assim, se o Verratti não estivesse no Vasco, o Vasco é que estaria jogando a Série B, por exemplo. O Vasco é que estaria com situações muito piores do que com o Verratti. E aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre essa partida Vasco da Gama 3, CSA 1. Então o Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama ganhou um dinheirinho maneiro. Dá ali para começar a buscar alguns reforços, inclusive um zagueiro deve ser anunciado, como mesmo disse o Pedrosa, na próxima semana, e o Vasco precisa urgentemente mesmo de zagueiro, porque zagueiro, rapaz, tem sido uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, por mais que ele não admita, mas tá bem claro para todos os torcedores, para todo mundo que acompanha o futebol, sabe que o maior problema do Vasco da Gama se chama o sistema defensivo. Agora também tem chegando o Andrés Gomes, atacante colombiano que atua na ponta direita, atua na mesma função do Ryan, porém de maneira diferente. O Andrés Gomes é um ponta direita que atua com a perna direita também, não é aquele ponta com o pé invertido. Também sabe fazer o lado esquerdo? Também sabe, mas a prioridade dele é jogar pela ponta direita com o seu pé direito. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!